Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo, você aqui junto com o meu convidado mais que especial, Adilson Avelino, do De Resenhas. Ele me convidou para um papo interessante lá no canal dele, para a gente passear e conversar sobre os Anéis do Poder. Ainda temos que fazer um retorno lá, temos que fechar essa segunda temporada. Já te antecipo que até o final do mês eles pretendem renovar para a terceira, então esse negócio ainda vai. E aí eu fiz o convite para que viéssemos falar, conversar e confabular sobre a trilogia clássica do Peter Jackson, do nosso herói, do cara que foi contra tudo e todos, ninguém queria adaptar, todo mundo falou que não daria certo. Ele falou não daria certo, não é uma palavra que eu conheço. Mas apresente, seja muito bem-vindo. Fala, galera. Primeiramente, obrigado, Orso, pelo convite de participar mais uma vez no teu canal aqui. O Resenha está retomando de um hiato grande aqui, você abrindo as portas aqui, participando com a gente lá também, sensacional. Portas também sempre abertas. E aproveitar o espaço aqui para convidar a galera para conhecer lá o De Resenhas, né? Sempre trazendo aqui agora um formato um pouco diferente do que eu fazia antes. Agora eu tenho mais uma cabeça lá também me ajudando, que é o Roger. Então a gente, vez ou outra, vai estar junto, vez ou outra vamos fazer solo, cada um faz o seu. Estou para soltar um dele aí agora sobre o Shogun, que ele resenhou lá. E é isso, agora a gente já está de volta aí e obrigado novamente pelo convite aí. Imagina, eu que agradeço e já diga ao Roger que ele também é bem-vindo por aqui. De repente a gente monta um papo a três, ou então Maravilha. Ele sinta-se mais que bem-vindo e convidado para vir bater papo comigo sobre alguma coisa de um interesse comum, alguma coisa que ele queira apresentar. De resenhas, pessoal, está na minha aba de canais parceiros há muito tempo. Um dos primeiros canais que ajudou o Assuntando, que apoiou, que me ajudou a acreditar que daria certo. Então, o Adilson, ele tem a cópia da chave da minha casa, por exemplo. Então, ele é sempre bem-vindo por aqui, é sempre interessante os papos que a gente traz. Uma curiosidade, nós somos amigos já há mais de 30 anos. Então, nós somos praticamente irmãos, realmente. O Adilson está em Sorocaba, eu estou em Araraquara, mas a diferença de espaço físico nunca deixou mornar a nossa amizade. É muito bom realmente participar desse remake de Resenhas, é quase um remake de Resenhas, ele teve realmente esse ato. Eu convido e gostaria que vocês conhecessem o trabalho dele. É um trabalho bem bacana. Ele bebe muito mais da cultura asiática, tem muito mais conteúdo asiático lá do que vocês encontram aqui. Então, se você gosta de anime, se você gosta de mangá, se você gosta da cultura asiática, da cultura japonesa, das mitologias, de tudo que envolve o porquê, o quando e o como, lá é o lugar certo. Então, eu jamais vou fazer esse tipo de conteúdo aqui, porque eu não sou especialista, não é a minha área, então eu indico para vocês o melhor na área. Acompanhem lá, se inscrevam no De Resenhas. Nós falamos de Peter Jackson, falamos do Senhor dos Anéis. Os livros, é clássico, todo mundo já leu, quem não leu viveu errado até hoje, leia, porque hoje em dia você tem acesso à informação. Eu sei que livro é muito caro no Brasil, mas hoje com a internet está aí, se você der meia pesquisada, você consegue acesso a esse material. Então leiam, recuperem o hábito de ler, porque a leitura ela é muito mais completa e te deixa mais dentro da Terra-média. Para você, Adilson, primeiro O Senhor dos Anéis, como foi o impacto? Você lembra quando você assistiu a primeira vez? Como foi revisitar agora, depois desse tempo? O que você achou? Na verdade, você colocou muito bem na abertura aqui, que foi o trabalho do Peter Jackson em trazer essas obras do Tolkien, a vida para a tela, né? Então, tanto que até hoje é referência, né? Então, é indiscutível o trabalho dele, apesar de muita gente torcer o nariz, né? O pessoal que já conhecia os livros há muito tempo, fica naquela
paranoia de que a adaptação na tela não é fiel e tudo mais. E eu sempre defendo que a adaptação para a tela não tem como ser 100% fiel. Tem como a gente ter altos graus de fidelidade, né, na questão a personagens, etc., mas muita coisa que funciona no papel não funciona direito na tela, né? Então, como eu sabia que era uma adaptação de livro, que eu não tinha lido ainda, eu li as obras do Senhor dos Anéis, as obras do Tolkien, depois do terceiro filme. Então, para mim, o impacto foi diferente do pessoal que já tinha lido, e eu acredito que a maioria esmagadora, na verdade, pelo menos aqui no Brasil, foi assim. Por que aqui no Brasil? Porque nos Estados Unidos, eles estudam as obras do Tolkien na escola, eles leem Senhor dos Anéis como literatura na escola. Então, para o americano, quando foi adaptado, eles já tinham mais esse gostinho do vou comparar. E no Brasil, infelizmente, era uma minoria que pôde fazer essa comparação de, olha, eu já li isso aí há 15 anos atrás, né? Então, o impacto para mim dessa obra foi totalmente inovador. Então, eu gostei muito, muito mesmo, assim, dessa adaptação que o Peter Jackson fez, porque eu não assisti como uma adaptação, eu assisti como se fosse a obra original, né? E depois é que eu fui conhecer e poder comparar. Depois eu falo um pouquinho mais sobre a questão de comparações. A gente vai entrar nisso também, né, Urso? Sim. Não tem como você falar de uma obra adaptada sem comparar com o original, seja para bom ou para ruim, né, ou para mal. Mas a minha experiência com O Senhor dos Anéis foi muito positiva desde o início, né? Tanto da expectativa de ver o trailer e isso vai ser demais, né? Até chegar lá e ver que realmente o que foi entregue na tela ali, não só pela adaptação do diretor, mas pelo elenco como um todo, né? A gente tem, nossa, o Viggo Mortensen ali, né? Elijah Wood também já era bem conhecido, né? Quem mais nós temos ali? O Ian Orlando Bloom, McKellen, hã? Orlando Bloom, Orlando Bloom, a Liv Liv Tyler, Tyler. ai, Liv Tyler. Mas o elenco em si trouxe esse peso, né, de qualidade, né, pro que estava sendo entregue ali. Então, a minha experiência com esse primeiro Senhor dos Anéis foi bem interessante por isso, né? Mais pelo elenco, a princípio, do que pelo diretor que eu vim conhecer depois, após esses trabalhos, né, do Senhor dos Anéis. Realmente isso que projetou Peter Jackson, foi isso que tirou Peter Jackson da fila do pão, apesar dele já ter produzido coisas antes, apesar dele já ser reconhecido como um grande diretor. Eu acho que o que tirou ele do lugar comum realmente foi a coragem e a qualidade e o cuidado que ele teve em adaptar. Você colocou uma coisa bacana, primeiro o seu caminho que foi inverso. Você primeiro assistiu como uma experiência cinematográfica e depois você foi beber da fonte e ver da onde tudo aquilo tinha saído. Você colocou também uma coisa interessante, que a adaptação é complicada, é complexa e jamais será 100% fiel. Por quê? Porque o livro ele te dá uma série de elementos, porque você precisa montar o filme na tua cabeça. Você é o diretor, você é o ator, você é o roteirista. Você precisa pegar tudo aquilo que você está lendo e criar essa história na tua cabeça e ir acompanhando a história. Então, muitas vezes, o que acontece com essa galera que torce o nariz? Um ponto específico da história que você está lendo te marcou, você gostou, você curtiu, e aquele ponto específico não apareceu no filme, ou então não teve o peso que aquele evento teve para você. E aí você fala, pô, não gostei, pô, esperava, oh, cadê aquela cena tal? Isso eles melhoraram com a versão estendida, que foi lançada para tapar esses buracos, eles tinham muito material, e realmente a versão estendida, para mim, complementou muita coisa que eu gostaria de ter visto em tela. A Galadriel entregando os presentes com um pouco mais de calma. Então, foi pontualmente, alguns buracos foram tapados. Eu tinha lido metade do primeiro livro quando eu assisti o filme. Então, a minha experiência foi parecida com a tua. Eu também gerou aquele puta hype, aquele burburinho,
nossa, vai sair adaptação, não vai sair adaptação. Muito antes dessa história de hype, de projetar para viralizar na internet, para gerar essa expectativa. Muito antes disso ser moda, já foi feito. Na verdade, eu acho que a primeira vez que eu entrei nesse hype foi com O Senhor dos Anéis. Foi o burburinho, a internet também estava engatinhando, tal, era tudo muito novidade. E aí, era tudo mato. Exatamente, era tudo capim. Era tudo capim, a gente tinha só uma foice e meia dúzia de bicho de pé. Fui ver no cinema. Fiquei maravilhado. Eu acho que, em termos de a história de fantasia, já era adulto, mas a história de fantasia que me vem na cabeça, que me marcou nos últimos anos, foi O Senhor dos Anéis. Não tem como eu imaginar que outra experiência tenha sido tão grandiosa, tão interessante. O filme original tinha um corte de pouco mais de 2 horas, a versão estendida tem 4 horas e tralalá, que você não sente passar. Isso é fantástico, o ritmo que os eventos são contados, a maneira como que as coisas começam a caminhar, começam a acontecer. Você tem vários núcleos ao mesmo tempo, você tem a sociedade se formando e indo por um caminho, depois essa sociedade se fragmenta e cada um vai correr atrás do seu. Aí você tem todo o lado da Torre Branca se mexendo, você tem o Sauron se mexendo, você tem a Terra-média como um todo sentindo que o barato vai ser louco e que vai dar ruim. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e ele consegue te entregar isso primorosamente. Você consegue entender aonde está e o que está acontecendo com cada um dos núcleos. E isso é coisa de gênio. Isso, para mim, é um lugar que você tem aí 5, 6 diretores que fazem isso primorosamente. Você pega aí Spielberg, você pega aí outros grandes que têm essa coisa, é uma habilidade inata neles. Gostei muito, muito de acompanhar toda essa história. Para mim, os buracos que faltavam foram fechados. Gostei que todo mundo queria ir para o Condado, inclusive hoje ele é um parque temático. O Condado existe, está lá na Austrália, se não me engano, na Austrália. Você pode visitar, você pode tomar um café na toca do Hobbit, na casa do Bilbo. Você pode ir lá passear por aquele universo. E aí eu soube que estava vindo Os Anéis do Poder. Anéis do Poder que você vai ter que assistir lá no de resenhas, porque eu não vou falar nada sobre. Eu acho que você tem que dar um pulo lá e acompanhar essa vertente do papo do lado de lá. Saiu Duas Torres. Duas Torres, o começo do filme, você já tem a montanha que parece a montanha da Paramount. O Peter Jackson, eu vi numa entrevista que ele demorou horrores para encontrar, porque ele queria exatamente uma montanha que parecesse com o logo, para fazer essa transposição, para transportar realmente o telespectador para uma nova viagem à Terra-média. Duas Torres, você tem o Saruman, você tem os elfos todos e a sociedade já diluída, já cada um fazendo o seu próprio corre. E aí, Adilson, como você entrou nas Duas Torres? Como você embarcou, uma vez que você já tinha uma experiência, você já sabia o que esperar. Então, como foi a tua expectativa? O que você achou desse segundo filme? O segundo filme, para mim, ele foi um pouco mais impactante, porque esse foi o primeiro do Senhor dos Anéis que eu fui ver no cinema. Né? O primeiro eu não tinha visto, né? A Sociedade do Anel eu vi no VHS. No VHS, viu como era tudo mato? Viu como era tudo mato? Eu vi no VHS. E, obviamente, foi a versão ainda... a versão básica, a versão né? do cinema, né? Exatamente. E
pro cinema, no segundo filme, eu já tinha tido essa experiência do primeiro filme, e muito próximo, eu vi poucos meses, acho que uns 3 meses, se não me engano, antes do lançamento no cinema do segundo, das Duas Torres. Então aí eu tive esse gosto de tipo, acabei de ver mesmo, Legal. né? Foi bem legal isso, foi bem bacana. Não aconteceu isso pro terceiro. No terceiro, realmente, já eu vi com esse hiato de tempo do lançamento. Mas também vi no cinema. E estar ali no cinema com essa experiência de acabei de ver o primeiro foi bem interessante porque me passou essa imersão maior dentro do universo que o Tolkien criou e que o Peter Jackson conseguiu. É, tinha um pessoal junto comigo na época que era o pessoal que torcia o nariz, viu o primeiro filme, ficou torcendo o nariz, mesmo assim, vamos lá ver o segundo no cinema, então vamos, né? Mas o pessoal foi para ver o segundo filme, o segundo filme, ele não tem muita história para contar. É pouca novidade que acontece ali. É mais o reino de Rohan, né? Alguns personagens do entorno, né? Da trama principal. E o forte das Duas Torres são realmente as batalhas, né? A questão estratégica e tudo, né? E, obviamente, aquele suspense do upgrade para Mago Sim, Branco do, sim. do Gandalf, que ficou do final, né? Então, eu acho que até isso o Peter Jackson acabou certinho ali no primeiro, né? E ficou aquele negócio de aí, o cara morreu ou não morreu? E a gente não tinha o que a gente tem hoje, como esse canal aqui no YouTube para bater papo, como o meu, ou tantos outros, que o pessoal começava a levantar é, as teorias, né? E debater e ver quais tinham fundamentos e quais não tinham. Então o pessoal assim, se baseava apenas na obra original, que era o livro. Então, não, ele tá vivo, só sabia que estava vivo quem tinha lido o livro, né? Eu Aham. não tinha, então eu tinha os spoilers de quem tinha tido o livro, mas ainda ficava aquele negócio, tá bom, como é que ele vai voltar, né? E aí a forma como ele volta realmente é encantadora, né? O retorno o filme devia se chamar O Retorno de Gandalf, É. né? É sensacional Maldo aquele retorno. Tancadeiro retorna. Exatamente. Né? Então, o filme ele é surpreendente de muitas maneiras, né? As Duas Torres, mas, como eu falei, não em novidades para a história, né? Porque a gente trabalha mais ali os personagens. E isso é interessante, Urso, porque assim como o Tolkien nos livros consegue dar muita profundidade nos personagens e de onde eles vêm e tudo mais, né? Eu sinto que o Peter Jackson ele pegou realmente a essência de tudo que ele precisava pegar e que ele descartou tudo que ele podia descartar, né? Adaptou, jogou fora o que podia jogar, né? Sem comprometer nada da obra, né? Então, mesmo sem muita novidade, ainda assim, eu sinto que As Duas Torres inova bastante, né? Para o público. Não, é bacana você colocar isso, que a minha experiência foi parecida com a tua. As Duas Torres, ele é mais enxuto. Ele é um filme de meio. Quer dizer, ele não te traz nada novo. Ele continua os eventos do primeiro filme, mas ele caminha para entregar o Retorno do Rei. Então, ele realmente é um filme de meio. Ele não tem que ser épico, e mesmo assim nós temos a Batalha do Abismo de Helm. O que é a Batalha do Abismo de Helm? Para mim, eu achei ela mais interessante e claustrofóbica até do que a última batalha, Eu que a também. batalha que a batalha do Retorno do Rei, porque ali eles estão confinados, eles estão no Marapuca. O Abismo de Helm está dentro de um estreito. Você vê que está chovendo. Nesse tem um pouco mais de piadinha, tem um negocinho ou outro da relação entre o Gimli e o Legolas, mas nada que comprometeu. Achei fantástico isso. Eu Apenas acho alívios legal cômicos, essa. né? No momento certo, na dose certa. Sim, é uma coisa assim, essa é uma amizade que começou a ser resgatada, porque existe a rusga entre anões e elfos e tudo mais, não sei o quê. Eles estavam ali num primeiro momento, um colaborando, os dois colaborando com a sociedade, mas eles estavam ali mais um para vigiar o outro,
A ideia é essa, a hora que o Elrond monta a sociedade, ele fala, então, barato é louco, a PT é essa aqui, vocês só vão. Eu acho que o Gimli, a hora que ele oferece o machado, é mais para ficar de olho no elfo do que para realmente se fazer necessário. E aí, na Batalha de Helm, você vê que essa desconfiança vai caindo por terra, você vê que ele começa a se permitir, ele baixa, principalmente o Gimli, ele baixa as defesas e compra que aquele lemão arqueiro pode sim ser um colega dele, ser um amigo, ele começa a deixar as diferenças de lado. Esse relacionamento é muito bem mostrado na Anéis do Poder, onde a gente conhece um pouco mais da vida dos anãos, de como eles funcionam e de como essas relações se estremeceram e se criaram e onde vai chegar onde nós estamos. Claro que no dia você tem que olhar para o horizonte, ele está lá, o Gandalf com os Shadowfax, cavalo maravilhoso, ele já chega junto com a galera que ele ajudou a libertar, que estava sob o domínio do Grima, e aí a coisa, você fica eufórico, você não sente falta de um final, porque esse filme, como é um filme de meio, ele não conclui nada. Ele chega no final e ele te entrega uma série de consequências e eventos e, é isso, deu. E você não fica órfão, você fica com aquela adrenalina, pelo menos para mim foi assim. O filme acaba, você fala, mas como acabou? Me dá mais 2 horas disso. Exatamente. Eu preciso continuar a tensão crescente, a coisa começando a desenvolver, você vendo que a galera está entendendo que tem que colaborar porque vai dar ruim. Como o Elrond já disse, os humanos já falharam uma vez, agora é a vez dos hobbits serem testados contra a corrupção do Anel. O Frodo, por melhor que ele seja, a gente nesse segundo filme tem uma ideia de que pode ser que ele sucumba, que ele não é tão forte assim, apesar dele ter uma boa índole, apesar dele a força dos hobbits ser uma coisa extraordinária, a força de vontade. O Gandalf fala isso, e talvez por isso que o Elrond falou, não, fica com você e a galera vai te protegendo e tudo mais, e não sei o quê. Agora, tem uma teoria interessante que diz que o verdadeiro herói de tudo, na verdade, é Samwise Gamgee, que se tirar o Sam da história ou diminuir um pouco o papel dele no evento dos 3 filmes, a coisa não tinha acontecido. Eu acho que a importância do Samwise tanto que é uma brincadeira o nome dele, né? Samwise, né? De sábio mesmo, sábio, né? De sábio. Porque se você olhar, ele é o pilar forte da consciência do Frodo. Ele é o que mantém o Frodo no trilho, o que traz ele de volta, porque o Frodo sai do trilho em certos momentos, né? Então, você começa a vislumbrar muitos momentos durante o segundo e o terceiro filme, né? Que no primeiro filme isso está começando a ser construído, mas no segundo e no terceiro, a gente já vai falar mais profundamente no terceiro, mas no segundo e no terceiro a gente percebe o quão pesado realmente é o fardo. Ah, é só um anel, como pensou o... Nossa, me fugiu o nome dele aqui agora, que morre no final do primeiro filme. O Boromir? O Boromir. O Boromir tinha essa visão. É só um anel. E que mal pode fazer um anel, né? O Frodo experimenta isso na pele, né? E a gente vê em muitos momentos e vislumbra que pode acontecer com ele exatamente o que aconteceu com o Gollum, né? De que ele ia seguir por aquele caminho, né? A gente percebe isso nitidamente. Qual a diferença? O Gollum, que é o nosso querido Andy Serkis, né? Um grande ator, nossa, ele é sensacional. E infelizmente o Gollum não teve um Samwise do lado dele para evitar que ele sucumbisse ao anel. E o Frodo tem, então mostra também
além da questão da pureza do coração dos hobbits, isso é muito explorado pelo Tolkien, né, em vários momentos de todas as obras dele, inclusive, né, no Hobbit, né, que é... E também a gente vê bastante disso, né, acontecendo já ali na série agora, dos Anéis do Poder, que é de onde surge, né, essa bondade inerente deles, né? É uma pureza realmente, sim, quase que imaculada mesmo, né? E mesmo assim, o Frodo quase sucumbiu, né? Não fosse o Samwise, ele teria sucumbido talvez lá na metade do segundo filme, né? E aí eu gosto de pensar que você olhando para os hobbits com essa questão de eles terem esse coração mais puro, por isso que é escolhido um hobbit. Se não fosse o Frodo, seria outro hobbit. Talvez o Sam, né? Porque justamente por conta de nenhum dos humanos ali, nem mesmo o Aragorn, né? A gente conhece, nossa, o Aragorn é sensacional, né? Mas nem o Strider não ia resistir ao poder do Anel, visto também o que aconteceu com o Isildur, Sim. né? No passado, né? E então ele já carrega essa mácula no currículo, né? Exatamente. Ele já começa com um debuff, né? Isso, Já começa com um negativo, life negativo. exato. Concordo que realmente precisaria ser um Hobbit. Ainda bem que não foi nem Merry nem Pippin, porque ele ia dar ruim. Ia Eles dar iam ruim. trocar o anel por cerveja, eles iam dar, não pela maldade, mas porque eles Pela representam, inocência. eles representam não só a inocência, mas eles representam uma coisa mais aquela criança que faz arte. Eles são hiperativos, eles são Perfeito. curiosos aos extremos, uma coisa que por padrão os hobbits não são. Eles não têm tanto essa curiosidade, esse ímpeto de desbravador e não sei o quê, que o Merry e o Pippin têm. Tanto que os dois acabam seguindo caminhos diferentes, eles acabam tomando decisões que no momento foram erradas, não foram tão assertivas, justamente por esse ímpeto de conhecer, de fazer, de se tornar alguma coisa. Então, eles não são ruins, mas eles são desastrados, eles são inconsequentes, talvez a palavra certa seja inconsequente. A Inconsequentes. gente vê isso em Moria, tá todo mundo quieto, tem cadáver de bicho por tudo que é lado. Sempre tem um bunda suja que vai lá no poço, mas o que é esse... E aí começa a dar ruim, aí Moria ganha vida, e a gente descobre que essa coisa que os anões descobriram cavando demais, que é uma das coisas que a gente vê no Anéis do Poder, ainda está por ali. E aí o Merry falou, foi sem querer. Mas sem querer também mata. Exatamente. Falar que foi sem querer e pedir desculpa, não retrocede o que vai acontecer. Não te exime da consequência da tua cagada. O Sam, eu acho que ele é a bússola moral do Frodo. Ele está ali realmente para dar um norte. Em algum momento ele fala que eu não posso carregar o anel, mas eu posso carregar o senhor. Então Exatamente. ele está ali justamente para ser essa bússola moral. E à medida que a jornada vai passando, a hora que eles passam pelos pântanos mortos, que é a primeira vez que o Sam efetivamente resgata o Frodo, que o Frodo cai no pântano, ali o Sam está começando a entender que a missão dele pode acabar com a própria vida. Ali ele entendeu que se ele precisar se sacrificar para que a coisa funcione, ele vai precisar tomar essa decisão. Eu acho que nesse momento cai a ficha no Sam. Nesse momento ele ele se dá conta da importância que ele tem dentro daquela parceria, esquecendo da amizade, esquecendo que começou como uma aventura de vamos conhecer o mundo, não pode ser tão perigoso quanto o pessoal está falando, porque não sei o quê, porque não sei o que lá.
Ali eu acho que a maturidade do Sam, a hora que ele resgata o Frodo, atinge o ápice. Ali ele vira hominho. Ali ele tem consciência que ele precisa fazer a coisa certa, independente do que aconteça. Lembrando que nesse momento, Orso, complementando o que você está falando, nesse momento, o já sendo corrompido, né, pela maldade do anel, contida no anel, do Sauron, o Frodo expulsa, manda ele embora, né? Manda ele embora e ele vai. E ele vai. É uma coisa assim, ele é tão leal ao amigo que ele obedece, ele vai, tudo bem, então eu vou. Só que aí ele se dá conta de que Sim. não posso deixar ele para trás. Ele precisa de mim e eu preciso dele. E quando ele volta e ele realmente ele faz toda a diferença, não fosse essa consciência, ali teria acabado, né, toda a Sim, esperança sim. de destruir o anel, né? Subiria o crédito e acabou. É, exatamente. Morre aí. Essa Exatamente. lealdade quase cega dele faz realmente ele falar tudo bem, eu vou, mas aí a ficha nele cai, né? É o que você falou. Espera aí, eu vou a Pinóia. Eu tenho uma missão a cumprir, eu tenho que ficar do lado do meu amigo. Se ele não me quer perto, ele vai ter que ficar me mandando embora a cada 10 segundos. Exatamente. Eu, eu vou voltar e vou ajudar ele em tudo que ele puder, em tudo que ele precisar para cumprir a jornada dele. Em momento nenhum, o Sam tenta assumir o protagonismo. O protagonismo dele é justamente ser coadjuvante do Frodo. Então, até quando o Frodo fala, Tossa, leva você o anel, ele fala, não, isso aqui é a sua missão, é a sua quest, é a sua jornada. A minha jornada é te acompanhar. Muito bom, gostei muito do Entebate. No livro O Entebate, os Ents, é um capítulo à parte, é muito mais interessante esse universo dos Ents nos livros. Então, se você gostou desse personagem especial, vá ler Tolkien, você vai entender mais de como funciona essa força da natureza, que depois chega mandando o Saruman catar coquinho. Literalmente, Saruman, quase. literalmente, Só um coquinho exatamente. aí, ó. Exatamente, exatamente. Nós vemos Palantir indo embora, nós vemos ele praticamente ilhado, nós vemos ele enfraquecido, destruído, só que quem vai cobrar bronca ali, a gente sabe que é o nosso Mago Branco. Ele vai lá e fala, peraí, você era o Mago Branco, você tinha que ser o exemplo da ordem dos magos, que tem uma hierarquia de cores. Se vocês quiserem, a gente até pode combinar um papo sobre esse universo. Eu acho que caberia legal, talvez para o ano que vem, a gente traga. O que você acha, Adilson? Demorou, claro. A gente Sensacional. fazer um levantamento rápido aí dessa hierarquia mágica, que você tem o Uhum. cinzento, você tem o negro, você tem o branco, você tem o cinza, você tem o azul, você tem o verde, você tem o marrom. Então você tem toda uma hierarquia e um universo de magos, cada um dentro do seu quadrado, cada um para cumprir um propósito específico. O retorno do rei. Chegamos no retorno do rei. É claro, depois a gente vai voltar, a gente vai pincelar, a gente vai começar a entrelaçar essa galera toda. Mas o retorno do rei. Nós temos ali o Strider, que foi renegado, que ele era um andarilho, que ele, por ser de Gondor, por ser um homem, ele já era passivelmente apto e fragilizado para a corrupção. Então ele tinha tudo para dar ruim, sempre por melhor que seja a índole dele, tanto que ele tem consciência disso. É legal que ele tenha essa consciência. Nós temos um pouco mais desse flerte com a Arryn. Nós começamos a vislumbrar aonde a coisa vai acabar e do jeito que a coisa vai acabar.
Mas claro que eu quero começar ouvindo do Adilson, como foi para ele assistir O Retorno do Rei. Claro que nós assistimos com esse ato, como ele comentou, os filmes eram lançados ano a ano, então acabou a Duas Torres, nós temos que esperar um ano, e aí era um ótimo tempo para você pegar o livro e dar uma lida para não se sentir tão órfão desse universo. Mas O Retorno do Rei, Adilson, como foi para você? O que você achou? Eu ainda não tinha lido, né? Também. Eu só li depois acho que uns 3 meses depois que eu assisti o terceiro filme, O Retorno do Rei, foi que eu realmente fui, não, agora sei que vale a pena ler, né? E aí, não que eu já não soubesse, né? Mas estou só brincando aqui um pouquinho. Esse filme é o segundo que eu vi no cinema, e aí eu já estava em Araraquara, a gente já trabalhava junto, e aí eu fui ver esse filme e eu saí maravilhado do cinema de novo, com os 3 filmes. Só não saí do primeiro porque o primeiro eu vi em casa, no VHS, mas tenho certeza que sairia igualmente maravilhado. É um filme de conclusão, né? A gente tem As Duas Torres, que é um filme de meio, e esse é um filme de conclusão. Então ele traz bastante novidade, ele traz bastante entrega de cada personagem, porque cada um está concluindo o seu caminho ali, né? De suas escolhas, etc. Né? O Aragorn, desde o primeiro filme, por ele ter a descendência ali, né, do Isildur, que começou praticamente a Guerra do Anel, né? Ele ele renega, você mesmo falou, né, um renegado, né? Ele renega esse passado dele, essa árvore genealógica dele, né? Então ele vive realmente como um excluído da realeza, ele não é o rei na cabeça dele, né? Então esse rei precisa ressurgir. E esse rei é engraçado que ele vai sendo construído ao longo dos filmes, né? Esse rei vai sendo construído dentro dele mesmo. Ele mesmo vem, né? E ninguém trata realmente ele como rei, apesar de saber, né? As pessoas, o Legolas, por exemplo, né? Que tá ali lado a lado com ele praticamente 100% da história, né? Ele não tá ali porque o Aragorn é o rei, não, ele realmente tá ali pelo coração do Aragorn, né? Ele se percebe o quanto o coração do Aragorn ele é realmente verdadeiro, Não é né? pelo que o Aragorn é pelo que ele irá se tornar, né? Ele enxerga o além, né? Isso, exatamente, né? E então essa construção do rei que vai voltar, por isso é bem interessante esse título do retorno do rei, né? O rei já está ali fisicamente, né? Ele só não estava no psicológico, né? Tanto é que a redenção dos espíritos que se juntam a ele é justamente porque o coração dele começa a entender quem ele Não, realmente é. ali para mim é a coroação dele. Ali é onde ele se Isso, posiciona como rei. Eu que perfeito. mando na porra toda e Uhum. vocês me devem um compromisso. Como vai Exato. ser? Então, porque ali ele já tinha inclusive aceitado a espada de volta Andúril, Sim, né? sim, Que era o símbolo do reinado, né? Da linhagem dele, né? Que tinha sido quebrada, sim. né? E ela reconstruída e ele finalmente, né? Utiliza ela, né? E, e aí realmente isso também faz parte da coroação dele, né? Então, observar depois a construção do rei é muito legal. Você chegar no terceiro filme e ver que realmente tem um retorno do rei. Exatamente. Vocês que vão reassistir essa obra, vocês que viveram em Marte até hoje e não conhecem, vocês que têm um quentinho no coração, assim como a gente gostou, e de vez em quando eu quero assistir um negócio legal, eu ponho para assistir de novo. Eu já assisti umas 2 ou 3 vezes as versões estendidas. Então, para assistir a trilogia com as versões estendidas, é um dia, praticamente um dia que você se dedica a participar dessa aventura novamente. Mergulhar, né, nesse universo, né? Exatamente, você pega o teu lembas, você pega o teu hidromel, você pega ali o orégano do elfo e vamos acompanhar essa aventura. Para vocês que vão reassistir ou para vocês que vão analisar,
Assistam O Retorno do Rei, sobre essa ótica que o Adilson colocou brilhantemente agora, que é o resgate do Aragorn. Observem durante a trajetória o Strider se tornando o rei da porra toda. É muito interessante, isso fica muito sutil, porque tem muita coisa acontecendo, tem muita batalha, tem o Olifante, que é um negócio legal, tem muita coisa para se resolver. Então, essa jornada pessoal do Aragorn quase passa desapercebida. A gente, num primeiro momento, a primeira vez que assistir, a gente só se dá conta que o barato vai ficar louco quando ele realmente consegue reivindicar a promessa dos espíritos e fala, agora vocês me devem isso e eu tenho a condição de libertar vocês, porém vocês precisam cumprir o que foi acordado, o que foi combinado. É muito legal, tanto que foi o Pac-Man dos Oscars do ano, né? Ele papou tudo e mais um pouco. O segundo, para mim, merecia ter um pouco mais de premiação, mas como é um filme de meio, ele não te entrega nada, a academia acho que acabou torcendo um pouco o nariz, acabou realmente esperando para coroar a trilogia junto com a coroação do rei, junto com o nosso Aragorn. Achei muito bacana, muito interessante. Eu acho que eles estão tentando, falando um pouco aí de Os Anéis do Poder, para a galera ficar curiosa, instigada e convidada novamente a ir lá no de Resenhas, porque Anéis do Poder eu só vou falar lá no de Resenhas. Nós temos ali um vídeo maravilhoso, onde a gente dá um overview rápido da primeira temporada e da metade da segunda. Então nós temos ali a conclusão. Eu já assisti, o Adilson está acabando de acompanhar. Exato. Tenho as minhas considerações, mas o interessante é que a gente sabe, não importa se tiver 3, 4, 10, 12 temporadas ali, o Anéis do Poder, a gente sabe onde vai acabar aquilo. Porque é o final da Segunda Era. Lembrando que a trilogia do Peter Jackson é a Terceira Era. Então, você ali tem um prequel, você tem uma coisa que acontece antes. Eles têm que tomar muito cuidado para poder responder as perguntas certas nessa série, para a gente poder fechar o nosso quebra-cabeça, que nós já temos o final do quebra-cabeça. Nós sabemos o que vai acontecer. Eu acho que não cabe uma quarta era, por exemplo. Não cabe. Eu acho que fechou ali, fechou ali. Quando eu soube que eles estavam mexendo nesse universo, eu fiquei um pouco preocupado deles quererem ir além. Deles quererem contar uma quarta era, como foi o reinado do Aragorn e não sei o quê. Aí para mim, eu ia fazer um piquete na frente da Amazon e falar para eles, não, para, porque já tá feio. Você quer passar vergonha no crédito ou no débito? Aí não ia ficar legal. Mas aí, sabiamente, eles começaram a trabalhar uma lacuna, que são os anéis. Agora, imaginando, os 9 anéis foram dados aos humanos. Os humanos que são mais fracos de força de vontade, os humanos que têm um caráter mais volúvel, os humanos que muitas vezes têm uma motivação egoísta, os humanos que normalmente querem não colaborar, mas sim subjugar o ambiente que eles estão, as raças que trabalham em torno. Você tem poucas vezes os humanos colaborando, você tem eles fechados nos próprios núcleos, daqui da cerquinha para cá quem manda sou eu, da cerquinha para lá é você. Você não tem essa colaboração do universo humano. E aí a gente sabe que vai dar ruim. Se você tivesse que mudar alguma coisa, Adilson, no primeiro filme, o que você mexeria? O que você melhoraria? O que você tiraria? Rapaz, essa é uma pergunta um pouco difícil, tá? Porque depois que eu li os livros, aí eu tive a certeza de algo que já permeava a minha mente, que é que o Peter Jackson fez os cortes precisamente cirúrgicos, né, a laser, do que Sim. podia se cortar
de quem podia se cortar, né? E o que podia se adaptar e como fazer aquelas adaptações, né? Um exemplo disso é que, né, muita gente falava disso, eles cortaram um pedação do condado, né? Porque demora muito tempo pro Frodo e os amigos dele saírem de fato do condado. Tem musiquinha, tem uma série de coisas que acontecem ali, até eles de fato saírem para a aventura, né? Imagina um filme contar tudo isso, ia levar pelo menos uns 40 minutos, 1 hora só de condado. Antes de começar, Antes de começar a treta toda, né? Então, para mim a adaptação já começa a ser brilhante ali. E não é que não é legal, é demais você no livro ver isso. Você vai lendo e você vai entrando cada vez mais dentro da Terra-média. E é por isso que o Tolkien faz isso dessa forma, detalhando com as canções. Tem um propósito, as canções, que é contar sobre a vida deles, né, e tudo mais, dos hobbits, por exemplo, né, que no filme a gente não precisa, porque a gente já tem o auxílio visual, que é você tá vendo o condado, você tá vendo a portinha redonda, você tá vendo tudo, né, você vê a carruagem, você vê o dragão de fogo lá que Merry e Pippin aprontam, acho que é a primeira coisa que eles aprontam, né? Falando resgatando o que o Worf estava falando deles, né? Então você vê tudo isso já, então não tem por que se perder tempo ali, né? Agora, em relação à mudança mesmo, que eu faria, se eu fosse o estúdio no caso, seria ter colocado a versão do diretor logo de cara, em vez de ter lançado a versão deles. Para todo mundo que recomenda o filme hoje, eu já indico, ó, pega a versão do diretor, pega a versão do Peter Jackson, porque é longa, mas você vai ficar extremamente satisfeito com os detalhes e com os personagens, né? Então já pega a versão definitiva do negócio. Acho que seria essa mudança que eu faria. Lança logo muito bom, primeiro muito bem 4 horas colocado. no Eu acho que cinema. os estúdios, eles, na maioria das vezes, atrapalham porque eles têm uma ótica mais comercial, porque muitas vezes eles não conhecem a obra, eles querem fazer dinheiro, eles querem capitalizar em cima de capitalizar, em cima de capitalizar. Então, muitas vezes, eles acabam maculando realmente, eles acabam até deformando uma boa obra, uma boa história. Eu acho fantástica essa ideia que está sendo resgatada hoje, de depois de 1 ano, 2, lançar sim uma versão do diretor. Então você tem a versão que o estúdio queria, o estúdio fez a grana dele, agora o diretor queria contar a história dessa forma. Está aqui a versão do diretor. Um exemplo claro disso é o próprio Blade Runner. Blade Blade Runner, Runner, eu não sensacional sei se exemplo. você conhece, mas tem umas 6, 7 versões. Tem vários cortes diferentes, são visões diferentes daquela história, um foco um pouco maior, um pouco menor naquele personagem, naquele núcleo. Muito interessante isso, porque você absorve a obra como um todo. É perfeito o que você colocou, realmente, quando você está lendo o livro, você precisa primeiro criar na tua cabeça o que é um hobbit. Porque a gente que está dentro da cultura pop, está dentro desse universo fantástico, onde é um anão. Tá, todo mundo já jogou qualquer jogo que seja, você tem na cabeça o que é um anão, um elfo, um dark elfo, você tem um mago. Então, são estereótipos de personagens de fantasia que a gente já conhece. Quer dizer, eu não preciso criar, não preciso me dar elementos para criar um anão. Eu sei o que é um anão. E ali não é um hobbit. Tá, o que é um hobbit? Dentro dos hobbits, eu tenho outras genéticas. Quer dizer, você tem os pés peludos, você tem uma série de hobbits diferentes. Então, é interessante mostrar, realmente foi importante colocar. Eu, se tivesse que mexer, se eu tivesse que colocar um pouco mais, eu teria colocado já no corte inicial, quando eles chegam para falar com a Galadriel. Eu já teria colocado no começo, mesmo nesse corte do estúdio, porque é uma coisa solene, é uma coisa que é um carinho dela
a hora que o Gimli quer só um cabelo, ele quer uma lembrança, ele quer uma recordação, porque ele está em êxtase. Lembrando que o Gimli está se afeiçoando aos elfos naquele momento. Ele aprendeu em toda a trajetória de vida dele que os elfos não são inimigos, mas eles não são amigos. Então, ali ele está em êxtase, ali ele está sendo bem cuidado, ele consegue entender que ela, se quisesse, por ter um dos anéis, ela poderia ser realmente o que ela ameaça ser se ela pegasse o anel, que é a rainha que ia tacar o zaralho em todo mundo, muito pior que o Sauron, inclusive, muito pior que o Sauron. E aí me dá uma pontada no peito, me dá uma dor no coração, lembrar da nossa Galadriel, a versão Starter Pack da Galadriel, que é o que foi apresentado em Anéis do Poder. Então, esse Starter Pack dela, para mim, está zoado. Ali é um free-to-play bem, bem castrado, mas isso a gente comenta mais para frente. E no caso das duas torres, Adilson, quais seriam as suas adaptações, adequações? O que você mexeria em As Duas Torres? Rapaz, sabe que eu tenho um carinho tão especial pelas duas torres, e eu nem sei te explicar o porquê. Eu acho que é o trabalho que foi feito na guerra ali, né, da Batalha de Helm, foi tão bem elaborado que eu não, é um dos filmes que eu não consigo ver, apesar de ser o mais criticado entre os três, né? Para mim, pessoalmente, é o filme que eu acho que eu não mexeria. Eu acho que ele está exatamente onde ele tinha que estar e que ele mostrou exatamente o que ele devia mostrar, né? Acho que o primeiro, a consideração que você falou até da Galadriel, essa parte da Galadriel ali, acho que seria talvez a única mudança que eu faria então, né? Mas fora isso, eu não consigo enxergar alguma coisa que faria falta, né, ou precisaria ser melhor apresentado dentro desse universo das duas torres. Talvez pelo peso ali que acontece do poder do Saruman, né? Talvez realmente ter mostrado um pouco mais ele, porque ele só apareceu para dar comando, né? Ali, ele não tá realmente ativo ali, né? Então acho que eu daria talvez um pouco mais de espaço pro Saruman, justamente para dar um fechamento para ele depois, né? Mas que fosse que fosse abalar mais as pessoas, e tipo, nossa, derrotaram esse cara? Alguma coisa assim, entendeu? Exatamente. Né? Exatamente. Eu Parece que estava ele, pensando. parece que ele foi um pouco nerfado no É, segundo. exatamente. Eu estava pensando justamente no Saruman mesmo, porque a imponência e a importância dele você só tem se você ler o livro. Exato. No filme, ele é mostrado nerfadão mesmo. Ele é um escravo do Palantir. Ali ele já está escravizado pelo Palantir, ele já está sobre os domínios do Sauron, a serviço do Sauron. E aí o Sauron sabe que para tê-lo na sua essência e na totalidade como um servo e não como uma ameaça, ele precisa ir alimentando o ego, porque o Saruman é ego. O Saruman ele é autossuficiente, ele é o poderosão, é ele que manda e eu sou tudo isso e muito mais. Perfeito, isso Então, mesmo. o Sauron alimentando isso e dando essa falsa sensação de poder para o Saruman, ele consegue que o Saruman crie os Uruk-hai, que são os híbridos que andam de dia e tudo mais. Agora, teria sido muito interessante a gente mostrar um pouco mais do relacionamento dos dois também. Em que momento o Sauron passa a ver ele como uma possível ameaça, ou até não ameaça, mas ele passa a ser descartável. Então, você já cumpriu o que eu queria que você cumprisse, e a partir de agora você está por conta própria, e aí ele se dá conta que por conta própria ele não é essa janta toda.
Então eu teria dado realmente um pouco mais de importância pro Sauron, pro Saruman e para essa relação dos dois, que ficou bem subentendido, bem. Se você não saca a ideia do Palantir e não tem uma informação pregressa dele, ele parece só um velho louco que mora numa torre. Você não tem a dimensão do que ele já foi e do que ele se tornou. Diferente do rei, que o Grima corrompe. Que ali, a hora que o Gandalf vai libertar a mente dele, vai expurgar essa influência negativa, você tem a total visualização do quanto essa corrupção pode afetar. Porque, por enquanto, a corrupção ela não era mostrada fisicamente. Você tinha um toque ou outro, você tinha o Sansa, o Frodo sendo tentado e tudo mais, mas a hora que ele vai nos Cavaleiros ali, você vê aquele rei decrépito, ali é o retrato da corrupção, do quanto essa energia vai drenando a tua vontade de viver, mas vai te mantendo viva porque você é um pet, você é um puppet, você é um fantoche. É a hora que o Gandalf resgata aquilo, fica claro o poder e o quão perigosa é essa influência. No caso do Retorno do Rei, o que faria o senhor Adilson Avelino de Resenhas? Olha, o Retorno do Rei, ele, para mim, apesar de gostar muito, né, do filme, dentre os três, para mim, ele é o mais fraco. Assim, não que seja ruim, mesmo sendo fraco, ele é top, né? Mas eu inverteria o que o pessoal fala do segundo filme, a maioria das pessoas, pelo menos, pro terceiro. Eu acho que ele é um pouquinho mais fraco. Se você me pareceu mais corrido, eu tenho a impressão de que ele é mais corrido, né? Então aí a gente tem aquelas conclusões acontecendo assim muito rapidamente, né? Então eu acho que ele é um filme que por si só ele já merecia ser um pouco mais longo, justamente para dar tempo, né? Sim. Até mesmo do aparecimento de quem? Do Sauron. Eu acho que para mim acho que a maior mudança que eu faria no filme seria realmente o mostrar o poder do Sauron, porque até então ele é o temido, né? E aí acaba daquele. Eu achei a batalha final fraca para quem é o Sauron, para quem a gente sabe Sim, que é o Sauron, sim. né? Então, eu acho que a batalha não foi bem retratada. Eu acho que não se fez jus ao poder do Sauron, né? E eu acho que seria essa mudança que eu faria, Urso. E você, o que que você Esse faria? terceiro filme também, para mim, bateu dessa forma. Eles tinham muita coisa para finalizar, muita ponta para amarrar, muita coisa bacana para mostrar e pouco tempo. Então, mesmo assim, foi bem feito. Eu acho que para o que Sim. tinha, era o que tinha para hoje, ele fez da melhor forma. Só que tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo de forma muito rápida. Você não tinha tempo para digerir, para curtir aquele momento, curtir aquela batalha, curtir aquele diálogo, curtir a redenção ou o extermínio daquele personagem. O Então, eles próprio não tiveram Gollum. tempo. No terceiro filme, você não tem tempo. É pau na jaca 24 horas. Você precisa acabar, precisa acabar. Pela grandiosidade do Sauron, pela ameaça que ele representa, realmente, se tem um nerf, está aí. Esse é o nerf clássico. Esse é o nerf clássico. Imaginem um vilão extremamente poderoso, quase onipotente, quase invencível. Aí falaram para ele, ó, você precisa perder, mano. Então você vai pra batalha só de cueca e pega 3 palitos de fósforo. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é um quentinho no coração. Senhor dos Anéis o Adilson colocou bem, fora do Brasil é material obrigatório nas escolas, quer dizer, as pessoas são obrigadas a conhecer a Terra-média, a conhecer essa forma de se contar a história que o Tolkien criou, onde ele exagera nos detalhes, mas não a ponto de tirar a tua imersão. Ele te dá elementos para que você crie na tua cabeça um universo fantástico que saiu da cabeça dele. Aí ele criou todo um sistema de comunicação, ele criou a língua
a língua élfica, ele criou o universo de forma mais completa possível. Nós temos isso só em Star Trek, onde foi criado o Klingon, que é uma língua viva, existe inclusive cursos para que você passe a falar Klingon. Não é só o Sheldon Cooper que fala Klingon. Não é só o Sheldon Cooper. Todo mundo, todo tracker que se preze conhece Klingon. Eu gosto do universo Star Trek, eu conheço um negocinho ou outro de Klingon, mas eu não sou um tracker viciado. Eu transito dentro da ficção científica em vários universos. Eu gosto da tecnologia pela tecnologia e a tecnologia ajudando a contar uma história. Então, dentro disso, eu gosto de tudo. Raramente eu me incomodo um pouco. E idem para a fantasia. Quer dizer, eu gosto desse universo de fantasia, eu gosto das possibilidades que se criam dentro desse universo de fantasia. E eu já vou dar spoiler do bem para vocês que acompanham o de resenhas, para vocês que estão aqui curtindo o assuntando, curtindo esse papo que está muito bacana. Nosso amigo Adilson Avelino também é um escritor. Ele está inventando, ele está confabulando, ele está começando a cozinhar o seu próprio universo de fantasia. Eu fui convidado por ele a conhecer os primeiros betas e ter um vislumbre do que será esse começo de história, de universo e tudo mais. Me agradou bastante, eu acho que, como fã desse gênero, me deu a imersão. Eu compraria esse livro, eu assistiria essa série. Eu quero mais desse universo, que ele começou a rascunhar, mas já começou do jeito certo. Então, eu já adianto para vocês aí que provavelmente pelos próximos anos teremos o desponto de mais um escritor de fantasia. Quem sabe aí para o ano que vem o Adilson consiga soltar alguma coisa. Claro que eu quero a minha cópia autografada, já de antemão eu já estou pedindo mesmo. Já estou pedindo mesmo. Convido vocês para se acompanhar lá o de resenhas. Aproveitem que ele retorna desse ato, aproveitem essa remodelagem, essa reestrutura que ele fez no canal, mantendo o que era bom, mantendo o que sempre funcionou e mantendo o que vocês sempre quiseram ver, mas agregando novos valores, agregando novas possibilidades, novas conversas, novas formas de interagir com vocês. Então, se você já é fã do de resenha, só, pô, mas ele mudou, pô, mas esse ato... Não. O que você gostava continua tá lá e você vai continuar gostando. Você que gostaria de mais opções dentro do de resenhas, pelo que eu entendi, pelo briefing, pelo bate-papo que eu tive com o Adilson, a proposta dele é justamente essa, é agregar novas formas de se conversar, novos conteúdos, novas interações. Então eu convido vocês novamente, está aqui na primeira página, aqui no Assuntando, você encontra em canais parceiros, você tem o link direto para o canal do De Resenhas. O Di também está com um podcast, o Di também está com um hiato desse podcast, porque ele está reformulando algumas coisas, ele está adequando e adaptando, provavelmente para o ano que vem nós tenhamos, em algum momento, o retorno desse podcast, que é um formato clássico de podcast, vocês têm 1 milhão deles pela internet. É ele, os convidados dele, a equipe dele, conversando sobre assuntos aleatórios. Você não tem um tema central, você tem um convidado central. E esse convidado central vai conversar sobre qualquer coisa. Então é muito interessante, você tem ali marketing, você tem ali a pessoa, uma psicóloga, então você tem variadas formas de conversar, um conteúdo bem interessante, bem inteligente. Então convido vocês também a conhecer, já apoiar e já esperar, cobrar do Adilson um retorno desse podcast, que é interessante. Já aproveito para agradecer a companhia, o papo, a paciência e a amizade do Adilson.
É sempre muito interessante, muito gostoso ter você com a gente. Sinta-se mais que bem-vindo e convidado sempre que você puder, sempre que você quiser. As portas aqui do canal estão abertas para você. Você tem a chave de casa. Então, você apareça. É sempre muito bom. Mais alguma coisa que você acha interessante complementar desse universo dos 3 filmes? Cara, acho que a gente cobriu praticamente tudo, só deixamos de falar da trilha sonora, eu acho, de resto a gente falou de praticamente Sim, por tudo. favor. É uma trilha que também foi muito bem trabalhada, né, pela orquestra, com o Peter Jackson, que também ajuda em toda essa imersão. E você ouve, para mim, a trilha do Senhor dos Anéis, ela segue mais ou menos aquela trilha específica do Darth Vader. Quando você ouve, você sabe que é o Darth Vader. Né? E aí, quando você ouve, isso aqui é a abertura do Senhor dos Anéis, é o tema do Senhor dos Anéis, né? É inconfundível, né? Então, é sensacional. E acho que só isso que eu acrescentaria mesmo, que é uma das Você bem minhas trilhas lembrado. sonoras A favoritas. trilha é um elemento à parte, a trilha que dá peso e dá consistência para a ação. Eu acho que as batalhas não teriam o peso que elas tiveram se não tivesse aquela trilha naquele momento. Então, a trilha sonora é um personagem à parte, é um personagem coadjuvante de toda essa história. A Te trilha coloca dentro do condado, né? Aquela musiquinha do condado, você se sente exatamente. entrando lá. Aí você vê aquele doll de câmera, a hora que ele vai para as fábricas do Saruman, você vê martelo batendo e não sei o quê, e você imagina aquela coisa orgânica, você sente a mistura de ferro, brasa, carne, tudo isso não É pela verdade. imagem, mas pelo som. Uhum. Então a trilha sonora realmente é maravilhosa, É maravilhosa. sensacional. É Das minhas maravilhosa. Pena que eu não favoritas. vou poder usar trecho nenhum dela, porque o YouTube acha que não é legal. Mas seria interessante pontuar com algumas coisas. Eu gostei muito dessa mexida no caldeirão que você deu. Pessoal, curta, compartilha, se inscreva no canal. É muito importante a participação de vocês. Vamos ver se a gente consegue esse mês de outubro agora, mês do Halloween, mês onde eu vou trazer muita coisa de terror para vocês, fechar 5K de inscritos. Então vamos ver se vocês dão essa moral. É de graça, se inscreve aí. É nóis. Valeu!